Olá, povo de Deus, segunda-feira, 13 de junho de 2022, 11ª semana do Tempo Comum, Santo Antônio de Pádua ou Lisboa. Nossa leitura de hoje é a partir de 1º Livro dos Reis, capítulo 21, de 1 a 16, e Mateus 5, de 38 a 42. Naquele tempo, Nabote de Jezrael possuía uma vinha em Jezrael, ao lado do palácio de Acabe, rei da Samaria. Acabe falou a Nabote: cede-me a tua vinha para que eu a transforme numa horta, pois está perto da minha casa. Em troca, eu te darei uma vinha melhor, ou, se preferires, pagarei em dinheiro seu valor. Mas Nabote respondeu a Acabe: o Senhor me livre de te ceder a herança de meus pais. Acabe voltou para casa aborrecido e irritado por causa desta resposta que lhe deu Nabote de Jezrael: não te cederei a herança de meus pais. Deitou-se na cama com o rosto voltado para a parede e não quis comer nada. Sua mulher Jezabel aproximou-se dele e disse-lhe: por que estás triste e não queres comer? E ele respondeu: porque eu conversei com Nabote de Jezrael e lhe fiz a proposta de me ceder a sua vinha pelo seu preço em dinheiro. Ou, se preferisse, eu lhe daria em troca outra vinha, mas ele respondeu que não me cede a vinha. Então sua mulher Jezabel disse-lhe: bela figura de rei de Israel estás fazendo. Levanta-te, toma alimento, fica de bom humor, pois eu te darei a vinha de Nabote de Jezrael. Ela escreveu então cartas em nome de Acabe, selou-as com o selo real e enviou-as aos anciãos e nobres da cidade de Nabote. Nas cartas estava escrito o seguinte: proclamai um jejum e fazei Nabote sentar-se entre os primeiros do povo, e subornai 2 homens perversos contra ele que deem este testemunho: tu amaldiçoaste a Deus e ao rei. Levai-o depois para fora e apedrejai-o até que morra. Os homens da cidade, anciãos, nobres, concidadãos de Nabote, fizeram conforme a ordem recebida de Jezabel, como estava escrito nas cartas que lhes tinha enviado. Proclamaram um jejum e fizeram Nabote sentar-se entre os primeiros do povo. Chegaram os 2 homens perversos, sentaram-se diante dele e testemunharam contra Nabote diante de toda a assembleia, dizendo: Nabote amaldiçoou a Deus e ao rei. Em virtude disto, levaram-no para fora da cidade e mataram-no a pedradas. Depois mandaram a notícia a Jezabel: Nabote foi apedrejado e morto. Ao saber que Nabote tinha sido apedrejado e estava morto, Jezabel disse a Acabe: levanta-te e toma posse da vinha que Nabote de Jezrael não te quis ceder por seu preço em dinheiro, pois Nabote já não vive, está morto. Quando Acabe soube que Nabote estava morto, levantou-se para descer até a vinha de Nabote de Jezrael e dela tomar posse. Essa narrativa sobre a vinha de Nabote também faz parte do ciclo de tradição de Elias, pois será o profeta que desmascarará o rei Acabe por causa desse crime e roubo. Como nos explica Luiz Alonso Scheckel, Jezrael se encontra no ângulo oriental da planície de Esdrelon, perto do Jordão, numa região muito fértil. Nabote era provavelmente um dos notáveis da vila na qual também o rei tinha posses. O plano de Jezabel se baseava numa série de leis e costumes judaicos. Supondo alguma calamidade na região, uma seca, epidemia, etc., os chefes do povo têm de procurar a causa e eliminá-la.
Nabote, sem saber de nada, será convidado a presidir a assembleia ou o conselho para buscar saída para a situação. E aí mesmo 2 testemunhas declararão que é ele o culpado. Tal crime acarreta pena de morte, tornando legal o apedrejamento do culpado fora da cidade para não a contaminar. Jezabel fala 2 vezes ao marido no relato. A primeira vez, em tom de zombaria, ela diz: reinar é isso? Seu conceito de poder não tem limites morais. Na segunda vez, lhe oferece o fruto proibido, a vinha cujo preço é o sangue inocente. A postura de Acabe se assemelha à de um menino mimado. Não tendo conseguido o objeto desejado, vai para casa, deita-se com a cara para a parede, não quer comer, amuado, à espera de quem o console. Sua esposa, mulher sem escrúpulo algum, se apresenta como aquela que dará um jeito de conseguir-lhe o brinquedo almejado. Ainda tem o papel dos conselheiros, os anciãos notáveis da cidade, uma espécie de STF da época, que, seguindo o plano da rainha, subornaram 2 homens perversos para incriminar um inocente. Uma espécie de delação premiada. Terminamos hoje com a atitude covarde de Acabe, que, levantando-se, se dirigiu à propriedade de Nabote, o inocente apedrejado, e dela tomou posse. Mateus 5, 38 e 42. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também o manto. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Dá a quem te pedir e não vires as costas a quem te pede emprestado. Por mais alguns dias, continuaremos a ler o Sermão da Montanha dos capítulos de 5 a 7 de Mateus. Estamos vendo as antíteses de Jesus. Ouviste o que foi dito, eu, porém, vos digo, frente à lei judaica. Hoje temos a 5ª antítese, que aborda a lei de Talião. Tal lei, na sua gênese, tinha até um bom propósito de pôr fim a uma espiral de violência. Baseada na equivalência entre 2 rivais, a lei permitia uma vingança em iguais proporções quando uma pessoa era fraudada em um de seus direitos. O Primeiro Testamento tem inúmeros exemplos de sua aplicabilidade, até em Salmos, em que o orante apela a Deus para que lhe faça justiça. O freio que Cristo propõe é vencer o mal com o bem. Os 3 casos propostos hoje no nosso texto representam muitos outros, na ordem do sofrer, possuir e executar. Túnica e manto são as 2 peças do vestuário normal. Sobre a generosidade e sobre o emprestar, há recomendações em outros textos do Primeiro Testamento, tais como Provérbios e Eclesiástico. Jesus continua propondo um processo de internalização da lei, onde seu cumprimento leva a pessoa a um aperfeiçoamento nas relações sociais e cultuais. O mal só se vence com o bem. Esta é a lição de Jesus. Celebramos hoje Santo Antônio de Pádua ou de Lisboa. Santo Antônio, ou Fernando Antônio de Bulhões, seu nome de nascimento. Ele nasceu em Lisboa, Portugal,
em 15 de agosto do ano de 1195. De família nobre e rica, era filho único de Martinho de Bulhões, oficial do exército. Sua formação inicial foi feita pelos cônegos da Catedral de Lisboa. Antônio gostava de estudar e de ficar mais recolhido. Aos 19 anos, entrou para o mosteiro de São Vicente dos Cônegos Regulares de Santo Agostinho, contra a vontade de seu pai. Morou lá por 2 anos. Com uma grande biblioteca em mãos, Antônio avança na sua história pelo estudo e pela oração. É transferido para Coimbra, que é um importante centro de estudos de Portugal, ficando lá por uns 10 anos. Em Coimbra, ele foi ordenado sacerdote. Logo se viu o dom da palavra que transbordava do jovem padre agostiniano. Ele tinha conhecimento e grande poder de pregação. E fascinado pelo ideal de Francisco de Assis, tornou-se depois franciscano. Um beijo no seu coração.